Só o tempinho de começar aqui no... Aqui para mim parece ao vivo, mas no linkzinho não aparece. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Não. Sim. Boa noite, estamos na 6ª edição do Vivências Multiprofissionais, mestrado acadêmico e carreira profissional, idealizado pelo professor Sadi Mazioni, em que os ex-alunos apresentam a experiência de ter cursado o mestrado em Ciências Contábeis e Administração na UNO-Chapecó, comentam a pesquisa realizada na dissertação e como o programa influenciou no desenvolvimento das atividades profissionais, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional. Damos as boas-vindas aos egressos, Natália da Silva Skill, Ismael Rosseto Bernardi e Josimar Vassocha Vechinski. Também boa noite aos professores, aos alunos e à comunidade que nos acompanham. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao professor Sadi. Obrigado, professor Givanildo. Boa noite a todos, em especial ao Ismael, a Natália, ao Josimar, que são os nossos convidados desta noite, que vão nos dar a oportunidade de ouvir a sua história, a sua trajetória, né? E contar aí das suas atividades profissionais e como que o mestrado os influenciou, né, nesse processo. Antes da gente ouvir os nossos depoentes, os nossos expositores, eu gostaria brevemente, né, na condição de coordenador do programa, de lembrar os nossos alunos de algumas atividades que nós teremos nos próximos dias. Na próxima quarta-feira, nós teremos uma atividade de boas-vindas. Durante o mês de abril, nós teremos novamente o seminário de integração do pós-graduação em estrito senso. Serão 5 quartas-feiras, né, que os nossos alunos poderão participar e se inteirar das atividades do programa. E também, ainda no mês de abril, nós teremos uma aula magna, né, que nós iremos comentar os detalhes em tempo adequado. Então, obrigado, né, aos nossos convidados por aceitarem o nosso convite, que nós tenhamos aí uma noite de muito aprendizado, de muitas trocas. Sou Givanildo. Givanildo, acho que você está sem som. Então, nós temos agora a apresentação dos 3 egressos. O painel ocorre com uma duração de 15 a 20 minutos para cada um dos ingressos. As perguntas podem ser feitas diretamente no chat do YouTube. Ao final da apresentação dos 3 palestrantes, a gente apresenta as perguntas, faz a leitura e a gente direciona para um ou para os demais palestrantes, conforme a pergunta se ela for direcionada. Professor Sadi, apresentação do nosso primeiro egresso. Ok, então é com alegria, né, que a gente recebe o Ismael Rosseto Bernardi, bacharel em administração, especialista em gestão estratégica empresarial, tem MBA em finanças e é nosso egresso, né, do mestrado em ciências contábeis e administração, todos esses cursos realizados aqui na UNO-Chapecó. É sócio da Ross Consulting, depois você me corrige se não é assim a pronúncia. É consultor de empresas há 15 anos, né, especialista em gestão financeira, controladoria, business intelligence e estratégia. Desenvolve projetos estruturais, econômicos e financeiros na área da controladoria, custos, formação de preço, orçamentos e estratégias, focados na melhoria do desempenho econômico-financeiro e no resultado organizacional.
Elabora projetos de evaluation, diagnóstico econômico-financeiro e operacional, projetos de viabilidade, auditorias financeiras, gestão de crise e recuperação judicial. Possui larga experiência na assessoria de empresas, no planejamento e gestão de crise e também na retomada da saúde financeira das organizações. Caro Ismael, novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique bem à vontade, né? O nosso formato aqui é de uma conversa bem informal, então você fique à vontade, né, para fazer a sua explanação. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos, boa noite ao Sadi, Givanildo, professores da Chapecó, aos colegas aqui, a Natália e o Josimar, a todos que nos assistem aqui de casa, né, das suas casas, enfim. Eu agradeço muito o convite, né, que veio do mestrado, né, pela pessoa do professor Sadi, conhecido de longa data, né, professor Sadi, como nós falamos agora há pouco, há 20 anos que nos conhecemos já, quando comecei lá na Chapecó, né. E então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha vivência, né, da minha experiência, da minha trajetória profissional e estudantil, digamos assim, dentro da Chapecó. Eu começo dizendo que sim, que a Chapecó, na verdade, na minha vida, né, particularmente na minha vida, assim, foi um fator decisivo na minha trajetória, porque tudo ou muito aconteceu a partir da Chapecó, da minha vivência dentro da Chapecó, né? Que aí, no decorrer do tempo, eu vou comentar com vocês. Tenho aqui de 15 a 20 minutos, espero não me exceder, para não deixar todo mundo com sono, né? E, basicamente, minha ideia é passar por três pontos aí, que foi a orientação dos professores, né? Falar um pouquinho da trajetória, como é que eu comecei, né? Onde eu passei dentro da Chapecó, quando aconteceu o mestrado, né, como foi o mestrado, e um pouquinho de como o mestrado influenciou depois, né, desse período dentro do mestrado na minha vida profissional. Então, acho que é meio que um pouquinho de uma história, digamos assim, né. Eu tenho, então, 38 anos, sou gaúcho, nascido em Constantina, no Rio Grande do Sul, mas moro em Chapecó desde 2003 para 2004, quando eu comecei a estudar em 2002, na UNO, comecei a fazer administração. Eu comecei vendendo picolés, sorvetes e raspadinhas com 10, 12 anos de idade, então meu primeiro trabalho foi esse, assim, né, junto com meus pais. Eu lembro que eu estudava meu período já ia em busca, assim, sempre foi, como diz o Sadi, muito prestativo, né? Então, desde criança, pequeno não porque eu sou pequeno, né? Mas desde criança eu sempre tive isso de buscar, né? A busca em mim sempre foi muito forte, assim, né? Mesmo sem entender muito, né? E então comecei assim, né, meio período. Eu lembro que eu trabalhei numa fábrica de velas depois, meio período. Depois, a minha mãe tinha uma confecção, né, máquinas de costura, uma malharia, e eu comecei a ajudar ela com 12 anos, mais ou menos. Então eu costurava, fazia roupa, fazia camisetas, como essa, assim, e malhas, enfim. Lá trabalhei com ela dos 12 aos 19 anos. Então lá eu costurava. Eu lembro que a gente ia fazer compras, era uma pequena empresa, né, muito pequena, com a minha mãe, mais uma pessoa que trabalhava conosco, depois meu irmão também, e ali foi a primeira experiência empresarial, né, e mais, assim, muito limitada, porque só o conhecimento da minha mãe, ali, dos meus pais, né, meu pai motorista, né, de profissão, e minha mãe costureira, Dona Salete e Sr. Josemar. E eu tenho um irmão chamado Jean Carlos, que hoje também é meu sócio na consultoria. E ir para a administração, na verdade, veio dessa ânsia, né? Estou ali no meio de uma empresa e eu não consigo evoluir, enfim, o aprendizado comercial, digamos assim, foi interessante, né? Eu convivo com os clientes e tal, mas a parte do conhecimento da administração eu percebi que faltava. Então, eu resolvi fazer administração, né? Fui para a faculdade, fiz o vestibular, passei, e comecei a frequentar, então, no Chapecó, indo de Nonoai, no Rio Grande do Sul, até Chapecó por 2 anos todo dia. E nesse contexto, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os professores, e fiquei sabendo dos projetos de pesquisa, então me interessei, e a minha mãe me apoiou, me liberava meio período para ir fazer os projetos de pesquisa, junto com o professor Leonardo Seck, né, junto com o professor, na época, ai meu Deus, quem mais tinha? Tinha o Leonardo, enfim, tinha os professores que eu não consegui me lembrar agora, mas eu vou lembrar depois.
Então, eu fiz uns 2, 3 projetos de pesquisa, no terceiro, quarto período, já foi bem interessante para mim. Eu lembro que me despertou muito a desenvolver a leitura. A leitura, para mim, foi bem importante nesse momento, porque eu era meio preguiçoso, meio vadio com relação ao estudo. E assim me despertou, assim, durante a faculdade me despertou isso. E num desses projetos de pesquisa, eu visitei o GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, e aí me convidaram para trabalhar como auxiliar administrativo lá em Chapecó. E aí eu acabei saindo daqui de Nonoai, onde meus pais moram e onde a gente tinha loja na época, e fui para Chapecó morar e fui para o GAPA, né? Trabalhei lá 1 ano como auxiliar administrativo, fazendo os projetos de pesquisa e fazendo faculdade à noite. Depois eu fui funcionário da UNO Chapecó por 1 mês, eu fiz o processo seletivo para trabalhar nos sociais aplicadas aí com os professores, e eu fui funcionário da UNO 1 mês, e aí acabei sendo convidado para sair para trabalhar numa empresa de publicidade e propaganda, que era de uma colega minha da faculdade. Aí eu acabei saindo, fui e fiquei 3 anos na publicidade e propaganda. Né? Foi bem interessante, foi uma vivência muito boa para mim. Eu aprendi muito basicamente sobre negociação. Né? Foi uma escola de negociação ali. E também sobre comunicação, né? E a relação empresa-cliente, né? Nesse contexto de criação, né? Dentro da publicidade. Passaram-se 3 anos e eu, de certa forma, eu sempre fui muito precoce. Essa época eu estava com uns 23 anos, mais ou menos. 22 para 23, quando eu estava, né? E aí eu comecei a não me sentir bem fazendo aquilo, e eu não estava entregando mais muito o que eu fazia. E na época eu fui demitido até. E fui demitido, e eu sei que fiquei 1 mês sem fazer nada, e tinha terminado a faculdade. Aí fui trabalhar numa empresa em Mondaí, numa loja de móveis elétricos lá, que era dos donos da REM. Fiquei lá por uns meses, e por surpresa, um dia o professor Paulo André, não sei se vocês vão lembrar dele, mas professor lá, né, da administração, um grande professor, uma pessoa muito legal, muito querida, uma experiência muito grande, me ligou: Ismael, eu estou numa empresa de consultoria e você quer... Na verdade, quem me ligou antes foi o Agnaldo, um professor também da UNO Chapecó, que já estava inserido nos processos de consultoria. E aí falou: o Paulo André está entrando numa consultoria em Chapecó, está formando equipe lá, que é o pessoal jovem, novo, para começar. E aí ele me ligou, e aí eu vim de volta, de Mondaí para cá. E aí eu comecei como consultor júnior em 2007, né, na área de finanças, junto com o professor Paulo André. E nesse momento foi uma virada de chave na minha vida, porque eu larguei o que eu conhecia, o que eu tinha, né, dei muitos passos para trás em termos de salário também. Eu já ganhava mais já nessa outra empresa que eu fui lá em Mondaí. Mas eu vi um futuro grande ali, porque eu tinha a possibilidade de aprender muito, né? Trabalhar muito, porque a Vila ela tem seus benefícios, mas tem seus malefícios, né? Que é você nunca tá em casa, né, com a família, com os filhos. Estão me ouvindo bem? Não. A última parte ele deu uma picotada. Puder retomar? Agora sim, agora... Onde eu parei? Onde eu parei? Uns 10 segundos só. Essa parte que você comentou da dificuldade de estar sempre na estrada, não estar com a família e tal. Mas tem o benefício do aprendizado, né? Então, eu agarrei com 4 mãos ali e fui, né? Muito jovem, e comecei a trabalhar em consultoria. Fiquei 2 anos como funcionário de uma empresa, daí aí nós saímos dessa empresa, o Paulo André, mais um colega, o Miguel, também uma pessoa muito experiente na área tributária, trabalhou no Fibra Chapecó há muitos anos, e mais um colega da minha idade também, o Roberto Poleto, e que aí empresa juntos. Estava falando da empresa junto com seus colegas, daí deu uma picotada de novo. Acho que é a minha internet aqui. E aí, nesse contexto, depois de um certo momento, o Paulo André saiu da nossa empresa, foi trabalhar em outra consultoria, ficamos só nós. Meu irmão veio trabalhar conosco também, que trabalhava em banco, vem da área de bancos, ficou 6 anos em banco, e aí veio trabalhar com nós de 2012 para 2013, e de 2013 em diante, 2015 em diante, nós saímos dessa sociedade que nós tínhamos com as pessoas, né, por uma questão de caminhos diferentes, e pensamos em empreender só nós dois mesmo, né? Eu e meu irmão,
a fazer do nosso jeito. Eu acho que foi uma virada de chave. Assim. A gente vai aprendendo com tudo na vida, né? Com as pessoas que nos rodeiam, com pessoas mais velhas que nos apoiam, né? Com as pessoas que a gente conhece, com a experiência que a gente tem. Mas, em algum momento, eu acho que a gente tem que pensar para onde a gente quer ir. Né? Eu acho que nesse momento foi um momento bem decisivo em que a gente conversou e, não, peraí, vamos fazer diferente a coisa, vamos fazer do nosso jeito, com a nossa perspectiva, com a nossa forma de fazer, e vamos dar a nossa cara para isso, e foi o que a gente fez. De lá para cá, são 7 anos, né? E eu digo para vocês que foram os melhores anos da minha vida, sem dúvida alguma, em todos os sentidos, sabe? Porque quando você começa a acreditar em si mesmo mais do que os outros acreditam em você, aí as coisas começam a acontecer melhor, assim, né? Então, o Sadi falou bonito sobre o meu currículo, né? Mas isso é a parte técnica, né? A parte que a gente estuda, né? Todos nós aqui, né, estudamos e queremos sempre aprender mais e ser melhores do que fazemos, né? Mas o grande aprendizado foi como pessoa, foi como profissional, né? Em observar os outros profissionais do mercado, os clientes e procurar fazer sempre o melhor. A gente está sempre aprendendo, né? Em 2018, aí eu volto um pouquinho no tempo, porque quando eu fazia os projetos de pesquisa, eu lembro que eu queria ser professor universitário. Nossa, eu queria ser professor, terminar a faculdade e fazer ser professor. E aí acabou que eu fui para a área de consultoria, não virei professor naquela época, porque fui puxado ali pelo destino. E aí essa questão de ser professor ficou para depois, né? Em 2018 abriu o mestrado e aí eu fiz a seleção, passei para o mestrado e fui fazer o mestrado. Então, para mim, foi um momento de retomada com relação aos estudos, né? Porque eu havia dado aula na Chapecó um semestre, se eu não me engano, de administração financeira orçamentária para o sexto período, mas foi há um tempo atrás, eu não conseguia conciliar com o trabalho de consultoria por causa das viagens, enfim. E aí voltar para o mestrado era uma vontade que eu tinha muito grande de voltar para estudar, sabe? Para o contexto do estudo, né? Para o contexto da discussão e sair um pouco daquela vida prática. E eu acho que foi muito importante para mim, né? Porque foi também, eu acho que foi também um processo de baixar a bola um pouco, sabe? Porque a gente vai passando o tempo, você vai se achando, né? E eu acho que a gente precisa também baixar um pouco a bola, e o mestrado me trouxe um pouco isso, do coletivo, né? De vir para o coletivo, de discutir, de conversar, né? E talvez até no momento a gente não se dá conta só depois que passa, né? Bem a experiência. Então, o mestrado para mim foi muito importante mesmo, porque me deu eu consegui conciliar durante o meu trabalho de consultoria, eu atendi os clientes e fazia o mestrado na segunda e na terça, conseguia me organizar, e então eu passei a dar aula também depois, eu dei aula para pós-graduação também depois, alguns semestres, e durante o processo do mestrado, eu voltei a ter contato com áreas que eu não estava tendo mais, que eu estava muito focado na minha parte técnica, digamos assim, e no mestrado a gente amplia um pouco essa visão, né? A gente vai para análise de outros conhecimentos, de outras metodologias, sobre a metodologia de ensino, sobre a metodologia de escrita, né? E eu acho que voltar para isso foi muito interessante, né? Tanto que eu levei para o meu dia a dia, para o trabalho, essa questão do ensino. Eu acho que o meu processo consultoria é um pouco isso, né? É um pouco de ser professor, né? Você tem que, no dia a dia lá, com os desafios de você estar numa empresa que está rodando, que está na vida real aí mesmo, né? Um pouco diferente da nossa sala de aula, você tem que ali trazer o conhecimento, mas também tem que engajar as pessoas, tem que engajar os profissionais para que eles consigam absorver aquilo e continuar, né? A consultoria é isso. E eu acho que ter ido para o mestrado me mostrou um pouco mais essa questão metodológica de como fazer isso, né? Como ensinar melhor, como compartilhar melhor o conhecimento, como eu entender melhor as pessoas também para poder extrair delas o melhor que a gente pudesse, né, no dia a dia. Então, o mestrado, não só a questão de fazer uma dissertação e ter um canudo de mestre, né? Mas sim o aprendizado com esse âmbito, né? Dentro da minha vivência, claro, né? Então, a minha dissertação foi voltada para a área de startups. Eu tive a honra de ser orientado pelo professor Rodrigo Barrichello, né, que hoje também está no setor de inovação, se eu não me engano. Não sei bem certo a função dele, mas, enfim, baita cara também, um amigo. Que está nos assistindo. Que grata notícia. Um abraço, professor Rodrigo. E que me ajudou, que me deu a orientação interessante.
boa que eu precisava, e a gente fez um trabalho voltado para startups, né? Existe um programa dentro do estado de Santa Catarina, do Sebrae, que se chama Startup SC, que apoia, né, as startups de todo o estado na profissionalização delas e, né, na estruturação em várias áreas, finanças, marketing, gestão, de modo geral. E o nosso trabalho foi basicamente procurar entender se o trabalho feito pelo Startup SC tinha dado resultado já nos anos em que tinham sido aplicados nas startups. A gente fez uma análise lá de todas que tinham passado até aquele ano de 2018, foi quando eu terminei a dissertação, e para ver se realmente o Startup SC estava sendo efetivo naquilo que se dispunha a fazer, né? Ou seja, que era apoiar justamente as startups e estruturá-las, né? E então a gente pesquisou todas as startups, usamos os métodos adequados para isso, né? E coletamos um resultado bem interessante em que, claro que a gente vai ter tempo hoje de falar de especificar uma ou outra, né? Mas uma ou outra, cada análise que a gente fez ali, né? Porque cada uma tem um peso e tem uma medida, mas de um modo geral, eu diria que a grande maioria das startups tiveram resultados muito positivos, né? Tanto em melhoria econômico-financeira, quanto em melhoria organizacional, quanto valor de mercado não vale mais. Eu lembro que... Oi? Estavas falando que as startups tiveram melhorias tanto em valor de mercado quanto nos indicadores internos. Maravilha. Obrigado, Giovanildo. Então, foi um trabalho que foi bem interessante, em que a gente pôde observar a evolução e o quanto esse programa trouxe de benefícios para elas, né? E que realmente é efetivo e funciona, e inclusive, se não me engano, é gratuito. Então, foi um trabalho bem interessante que fizemos. E pós-mestrado, como eu comentei, eu dei aula para algumas pós, mas o meu foco nunca foi dar aulas, mas eu sempre falei, desde quando eu entrei para o mestrado, que eu queria poder dar aula, então eu voltei a dar aula, dei um pouco de aula, mas eu não consigo manter uma rotina, porque, assim, aquela história, né, nós estávamos falando um pouquinho antes sobre propósito, ou até mesmo sobre vocação, né, às vezes a gente tem que respeitar para aquilo que a gente que somos chamados, né. Deve voltar em seguida. Ou não. Ainda que ele congelou numa pose bonita, né? Ainda bem, né? Oi, voltei? Estavas falando sobre propósito, vocação, questão das Me aulas. perdoem pela internet, pessoal. Eu acho que às vezes a gente quer fazer muitas escolhas durante a vida e não serve para ser escolhido, né? Para aquilo que a gente é escolhido. Então, eu entendi isso já, que eu fui escolhido para isso, eu tenho que fazer isso, é o meu caminho, então continuo fazendo. Cada dia que passa, mais eu entendo que o meu trabalho está muito mais voltado para as questões comportamentais e de melhoria de relações dentro das empresas, principalmente de empresas familiares, do que propriamente a parte... Saco. Voltou? Opa, cortou só o Voltei? finalzinho. Uhum. Então, resumindo, eu acho que já está acabando até o tempo, né? Mas, assim, estamos muito envolvidos com empresas... Professor Rodrigo, né, aproveita para comentar que a dissertação, né, aquele conhecimento científico desenvolvido pelo Ismael, né, ele está sendo hoje entregue a toda startup ingressante no programa, né? Obrigado, professor Rodrigo. Pessoal, desculpe a minha internet aqui. Mas, para finalizar, é isso. Então, o nosso trabalho está bastante voltado para a empresa familiar hoje, de consultoria,
empresas de médio porte, empresas pequenas também, mas normalmente de médio porte. Atuamos basicamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo hoje. E trabalhamos eu e o Jean Carlos, que é meu irmão, e seguimos esse caminho para que fomos chamados, digamos assim. O que eu deixo aqui de recado para todos que ouvem é, se está com dúvida de fazer o mestrado, já te digo, vai e faça, né? Porque vale muito a pena, você vai dar um passo, se você não vai colher algo muito rápido, mas vai te melhorar como pessoa, como profissional, como, né? Muda o campo de visão da gente. Então, o mestrado é isso, o mestrado é você se abrir para se tornar um pouco melhor, né? E para mim foi isso, assim, o resumo que eu tenho. E para mim, a UniChapecó, toda a minha trajetória educacional é um nome que para mim está marcado. O Sadi me chamou e disse, eu estou disponível sempre que precisarem, porque a minha vida passou pela UniChapecó, passou pelos profissionais que estiveram lá, pelos professores. Eu fui sempre muito bem recebido pelas pessoas e gosto muito da UniChapecó. Então, só tenho elogios para a UniChapecó e quero sempre que ela continue andando bem e crescendo. Legal. Muito obrigado, Ismael. Parabéns pelo teu depoimento, né? E depois a gente faz os comentários, né, dos três efetivamente e também as perguntas, né, ao final. Parabéns pela exposição. Obrigado. Então, convidamos o egresso Josimar Vassocha Vechinski, bacharel em administração pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, em 2010, especialista em gestão empresarial e mestre em ciências contábeis e administração, todos pela UniChapecó. Atuou como professor universitário na Faculdade Santa Rita de Palmito, Santa Catarina. Exerceu a função de vice-presidente do Conselho Fiscal da Fundeste entre maio de 2020 e abril de 2022. Foi coordenador de suprimentos e atualmente exerce a função de coordenador de negócios e prestação de serviços na UniChapecó. Também é importante destacar, né, Josimar foi o primeiro a defender a dissertação, né? Lembra disso, Josimar? Então, seja bem-vindo, fica à vontade, né? É um bate-papo, temos aí de 15 a 20 minutos. Então, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite do professor Sadi, do professor Givanildo, também cumprimentar o Ismael, a Natália também, e todos que estão nos acompanhando. E é muito gratificante vir aqui falar sobre o mestrado em Ciências Contábeis e Administração da UniChapecó, né? Fui o primeiro a defender, né, a dissertação, a qualificar a dissertação também, então fico muito feliz em ser lembrado por isso também, né? Passaram-se vários professores, desde aquela época mudou um pouquinho o quadro, né? O meu orientador na época foi o professor Zanin, e o co-orientador foi o professor Rodney, então quem não passou pelo professor Rodney não tem tanta história para contar assim do mestrado. Ele é um grande profissional, tenho muita admiração por ele, né? Só que ele era uma pessoa que é ainda uma pessoa que cobra bastante, né? Então, às vezes as pessoas, né, os colegas tinham um pouquinho de receio em conversar com ele, né? Principalmente em relação ao artigo. Mas vida que segue. Então, minha vida profissional começou um pouco parecida com o Ismael. Também foi picolezeiro, tá, Ismael? Vamos dominar o mundo ainda. Eu vim de uma família muito humilde, então desde cedo tive que buscar a qualificação profissional, buscar a minha própria renda, né? Por mais que sempre fui incentivado pelos meus pais, né? Tenho muita gratidão por eles terem me ajudado, principalmente na época da graduação. Mas desde cedo fui procurando o meu sustento, né? Comecei na BRF, antiga Sadia, em 2014, então trabalhando como menor aprendiz, fazia o Senai na época, né, os cursos de informática industrial, né, fiquei lá por 2 anos, depois acabou meu contrato, como eu não tinha idade, não tinha 16 anos, então tive que sair daquele espaço, né. Logo após, então, fui trabalhar em outros locais, né, sempre juntando meu dinheirinho para conseguir realizar meu sonho, que era fazer o curso de administração. Nunca me interessei por outra área, né? Sempre foi a área que mais me chamou a atenção, então por isso que
logo que consegui terminar o segundo grau, já fui para a universidade, fiz o processo seletivo e iniciei meus estudos no curso de administração. Peguei uma época assim com professores excelentes que nos faziam buscar o conhecimento, né, que nos estimulavam a pesquisa, a busca, né, por novas experiências. Então, sou muito grato a todos eles. E logo que eu iniciei meus estudos no Chapecó, também começou minha carreira profissional lá. Então, eu comecei a trabalhar em 2007 lá na livraria Argos. Permaneci por algum tempo, depois consegui uma promoção para o setor de compras e passei pelo cargo de comprador, né? Fiquei lá por quase 5 anos no cargo de comprador, e em 2015 abriu a primeira turma de mestrado e ciências contábeis da UNO Chapecó. Então, logo que abriu essa turma, já me interessei pela inscrição, fui atrás, né, de toda a documentação, não tinha a mínima ideia de como fazer um projeto de pesquisa, e assim, entrei numa turma que tinham vários professores da própria casa, né, da própria universidade. Então, foi bastante difícil, mas ao mesmo tempo bastante gratificante, pois as discussões que ocorriam em sala de aula eram muito produtivas. Claro que a gente tentava também entrar nelas, mas às vezes a gente ficar só de estar dentro da sala e né, vendo, ouvindo, isso já era bastante gratificante. Mas como deve ser ainda, né? Então os professores nos instigavam também, até o próprio professor Sadi sempre anotava ali, você já falou, você não falou ainda, então instigando a todo mundo a participar da aula. E eu acho que isso fez eu crescer muito como profissional e pessoa, né? Se eu não tivesse tido nenhum avanço profissional na minha carreira após o mestrado, o que não ocorreu, isso já teria sido assim muito bom para minha vida pessoal. Sempre tive muita dificuldade em falar em público, né? Sempre fui um aluno quieto em sala de aula, e o mestrado ele veio para me auxiliar a superar essas barreiras, né? Então, a gente era instigado a todo momento buscar conhecimento, toda aula tinha apresentação, então era bastante difícil, mas isso fez com que tivesse um crescimento pessoal muito grande. Então, logo após que eu iniciei em 2015, já assumi o cargo de coordenador de suprimentos na instituição. E foi bastante importante, porque eu também, assim como o Ismael, no início nunca tive uma intenção assim de seguir como professor, mas é uma porta aberta que a gente acaba deixando, né? Pois, querendo ou não, você tendo um título de mestre, isso auxilia bastante a você conseguir ter outras oportunidades, porque agora você está trabalhando num espaço, né? E no momento seguinte você pode se encher disso, né, cansar dessa vida que você leva e partir para uma outra área. Então, eu tenho isso bastante na minha cabeça. Permaneci então por 5 anos no setor de suprimentos fazendo a coordenação, e depois surgiu uma oportunidade em outro espaço na instituição, onde foi criado um setor de negócios e prestação de serviço, o qual eu sou o coordenador. Inclusive, a minha diretora é a professora Cleonice, a gente está, que é professora, né, do mestrado, a gente está montando ainda esse setor, né, pois é uma atividade que a instituição ela não estava estruturada e organizada ainda. Então, a receita da instituição sempre foi voltada bastante para o ensino. Então, agora a gente quer buscar outras fontes de renda para a instituição, para ter a sustentabilidade financeira que é tão importante para qualquer instituição, empresa ou espaço, né? Já fazem 6 meses que eu estou lá, então 15 anos na Unichapecó já é um bom tempinho, mas eu sou muito feliz de
de estar participando desse novo momento na minha carreira profissional, e eu tenho certeza que o curso, que o mestrado auxiliou muito nesse projeto, né, nessa minha troca de espaço de trabalho. Na época que eu fiz, então, o mestrado, o título da minha dissertação de mestrado foi relacionado ao custo financeiro de estocagem, porque era uma dificuldade que existia dentro da própria universidade, né? Então, se tinha estoque de muitos produtos e com muitas quantidades, então o custo financeiro de manter aquele espaço era bem grande, né? Sabendo que esse dinheiro podia ser investido em outras demandas da instituição. Então, eu fiz esse estudo dentro da universidade também, fiz um comparativo com outras instituições que fazem parte do sistema CAF também, então a gente fez esse comparativo e acontecia o mesmo problema nas outras universidades. Então, a gente implementou alguns indicadores de melhoria para o espaço, para diminuição do estoque e, consequentemente, diminuindo o custo financeiro de estocagem. Então, foi uma experiência bem boa, né, que quem está nos assistindo e tem dúvida se quer continuar no mestrado, se está tendo as angústias de fazer os artigos, de estar envolvido com dissertação, isso realmente existe, né? Mas é uma coisa que vai passar, né? Acho que o planejamento e a organização de todos os alunos é muito importante, saber que tem que pegar e fazer as coisas, não pode deixar lá esperando, porque uma hora o prazo vai estourar. Então, é isso que eu sempre levava na minha carreira como acadêmico, né, do mestrado, sempre buscando o auxílio dos professores. Então, nas minhas orientações de artigo, quando eu terminava uma parte, logo já enviava para o professor corrigia, me devolvia, e assim subsequentemente. Então, isso foi bem importante para mim na minha jornada acadêmica, né? Sempre me manter dentro dos prazos para atender, porque tu fazer 4, 5 disciplinas ao mesmo tempo, mais a dissertação, querendo ou não, você tem que estar bem regrado nesse momento. Logo após que eu acabei, então, o mestrado, foi em 2017, fiquei um período como professor, né, na Faculdade de Santa Rita, praticamente um ano, justamente para me testar nesse ambiente acadêmico. Só que naquele momento tinha assumido também a coordenação de um setor ali na instituição, nasceu meu primeiro filho, então são várias coisas que eu não pude dar tanta atenção assim, e devido ao lado financeiro eu acabei optando por ficar na instituição, né, no Chapecó ainda, e deixar a carreira docente de lado. Mas é uma coisa assim que nunca foi tanto a minha prioridade, mas me trouxe bastante alegria, né, repassar esse conhecimento, e é uma coisa que a gente leva para a vida mesmo, né. Falei um pouquinho rápido, né, mas eu realmente sou assim, mas acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, e a gente fica à disposição depois para as perguntas. Ok, Josimar, obrigado, né, por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pela trajetória. Como o professor Givanildo comentou, né, o Josimar foi o primeiro aluno do programa a defender a dissertação. E as primeiras turmas também, a gente sempre está com o sarrafo mais alto, né, Josimar? A gente precisa também, porque é novo também para o programa, né? Então, isso serve de experiência para os alunos, serve de experiência para os professores, serve de experiência para a instituição, né? Então, de fato, também a gente precisava e continua precisando, né, construir um programa sólido que tenha a questão da produção científica, mas os relatos de vocês, e em seguida a Natália também, né, mostram que aquilo que nós desenvolvemos no programa não tem um uso exclusivo para a atividade docente, né? Porque isso está, inclusive, na missão do programa, que
é formar professores, é formar pesquisadores, mas também, né, desenvolver lideranças que possam atuar nas nossas organizações, que possam contribuir aqui com o desenvolvimento sustentável da região, né? Então, isso faz parte da missão. Então, na sequência, a gente vai conversar mais, né? Mas já antecipadamente te agradecer aí pelo depoimento. Bom, gente, a nossa ordem aqui é exclusivamente alfabética, né? Não é nenhum outro critério, então agora nós vamos ter a alegria de ouvir a Natália da Silva Esquil, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ciências Contábeis e Administração pela UNO Chapecó, é contadora registrada, né, no Conselho Regional do Rio Grande do Sul e com jurisdição em diversos estados do país, é proprietária do escritório NS Prime Contabilidade Consultiva, estabelecido em Sarandi, no Rio Grande do Sul, possui experiências em constituição de empresa, contabilidade fiscal e tributária, análise tributária, obrigações acessórias e afins, contabilidade gerencial, consultoria de gestão, assessoria contábil e análise especializadas. E também atua como professora universitária no Centro de Ensino Superior Rio Grandense, o CESURG. Natália, da mesma forma, muito obrigado, né, por atender aqui o nosso pedido, e a gente está ansioso para ouvi-lo. Boa noite, então. Obrigada, professor Sadi. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas, o Ismael e o Josimar. E feliz e lisonjeada em poder vir aqui contribuir um pouco com vocês, e em especial, obviamente, aos professores, né? Eu acho que todos sabem do carinho, da admiração que a gente tem, que a nossa carreira, ao longo da nossa carreira, um pouco do que a gente faz e do que a gente consegue, do que a gente alcança, é méritos dos nossos professores também, né? E talvez seja esse um dos motivos pelos quais eu também gosto de estar em sala de aula. Então, pessoal, vou contar um pouco da minha vida para vocês. Eu sou natural de Ronda Alta, né? Então, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, nascida e criada em Ronda Alta. Morei lá até meus 26 anos. Os guris comentaram, então, do primeiro emprego deles. O meu foi num projeto chamado Escola de Fábrica, e eu fui numa fábrica costurar. Então, quem me conhece sabe que não durou muito tempo, né, pessoal? Porque não levo jeito para isso. Eu era muito pensante e faladora, e eu atrapalhava toda a confecção lá, daí durou um mês, eles me tiraram. Mas aí, nessa mesma empresa lá em Ronda Alta, eu fui para o setor administrativo, eu fui trabalhar junto com o pessoal na administração. E lá eu fiquei por 6 anos, então eu fiz toda a minha graduação trabalhando lá, totalmente um período, assim, como que eu vou me expressar assim para vocês? Eu venho de uma família bem humilde, então toda a minha graduação, toda a minha trajetória acadêmica foi com bolsa, tá, pessoal? Eu sempre tive que buscar ajuda, aporte financeiro, né, seja de governo, seja, enfim, porque eu não tinha condições nem para graduação e nem para o mestrado. Então, sempre foi dessa maneira. Então, eu me lembro até na época que eu fiquei tão feliz quando eu consegui o meu emprego, porque era, na época se chamava Projeto Escola de Fábrica. Então, a gente entrava numa fábrica, só que o nosso contrato era de 6 meses. Então, após os 6 meses, a gente poderia ser demitido, né? E muito pelo contrário, eu fui efetivada e fiquei lá 6 anos durante toda a minha graduação. Pegava o ônibus que ia a Passo Fundo, da frente da empresa, então um período também difícil, ainda que a gente é novo e dá conta, né? Hoje a gente volta e pensa, meu Deus, será que eu faria de novo? Eu não sei se eu faria de novo, né? Mas na época a gente dá jeito. Então, pessoal, eu trabalhei nessa empresa e depois eu fui trabalhar numa empresa do agronegócio, fazia parte da contabilidade, era contadora lá. Mas assim, Ronda Alta é uma cidade que tem 10 mil habitantes, tá? E a possibilidade de crescimento em Ronda Alta ela é muito limitada, como é em todo município pequeno, né? E eu fiquei lá, mas eu sempre queria estudar. E outra coisa que eu fui educada, minha mãe sempre me falou muito, inclusive eu estava na rádio essa semana, estávamos falando de empreendedorismo feminino, né? E aí eu falei que a minha mãe não sabia, naquela época não existia o termo empoderamento, mas porque se existisse ela me falaria, né? Porque ela me dizia que deveria ter uma independência financeira, né? Que nós mulheres precisaríamos ter uma independência financeira. E considerando a nossa posição econômica também, o único jeito era estudar, né? Eu só podia... A única coisa que iria dar certo era se de fato eu estudasse. E eu
me agarrei muito a essa ideia dela e foi por isso que eu estudei, que eu me graduei e que, consequentemente, eu fui fazer o mestrado. Em 2016, a minha mãe faleceu. Ela tinha uma doença, ela teve um câncer e ela veio a falecer. Quando ela faleceu, eu resolvi, assim, que eu iria fazer mestrado, né? Que agora, então, eu tinha que optar por viver a minha vida e eu achei que seria algo interessante, até porque eu sempre gostei muito de estudar. Só que vamos lá, pessoal, eu também não tinha condições financeiras nessa época de estudar. E eu morava lá em Ronda Alta e eu também não conhecia muitas pessoas. Então, por isso, assim, eu digo para vocês que o mestrado, para mim, ele foi um divisor de águas muito grande. Ele foi algo que me incentivou e que me impulsionou, assim, de uma maneira que eu nunca vou conseguir agradecer tudo que aconteceu naquele tempo para mim, tá? Então, eu sou muito grata, até pelas dificuldades, porque foi por meio delas que hoje a gente consegue lidar com muitas coisas do dia a dia de uma forma muito fácil, né? O que para uns é grandes problemas, para nós não é, tá tudo bem. E então, eu fui fazer mestrado em Chapecó. Aí, primeiro eu ganhei bolsa CAPES, e depois eu ganhei a bolsa FAPESP. Então, eu me dedicava única e exclusivamente ao mestrado. Então, eu vi que nós temos os professores nos acompanhando aqui na live, né? E nós temos alunos também. Então, assim, eu dizer para os colegas, né, que é uma vida bem difícil. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, né? Porque não foi bem difícil, foi bem sofrido. Foi, assim, experiências, mas eu digo no sentido de evolução, tá, pessoal? Porque quando a gente fala que a gente aprende, geralmente a gente não aprende no amor, né? Geralmente a gente aprende assim, meio que caindo, levantando, fazendo, né? E o mestrado é isso. Em Chapecó, então, eu fiz os 2 anos de mestrado, me dedicava a isso. Vinha nos finais de semana para Ronda Alta, para o Rio Grande do Sul, né? Depois morei um tempo em Constantina e voltava a Chapecó. Concluí o mestrado, e o que eu digo para vocês? O mestrado em si, a gente, como o próprio Josimar comentou, que em sala de aula a gente se deparava assim, com algumas discussões de gente grande de verdade, que eu pensava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu estou ouvindo tudo isso? Essas pessoas sabem demais, e eu venho lá de Ronda Alta, né? Tipo assim, E, pessoal, isso é fantástico, é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho dos professores e dos meus colegas. Eu tive colegas, assim, que eu levo até hoje, que são pessoas que eu converso até hoje, são pessoas que eu busco por muitas vezes sugestões e ideias dos meus professores também, eu peço em várias situações da vida, e a gente cresce muito profissional, acadêmico e pessoal, tá? Então, o mestrado, ele não vem só te agregando na questão do conhecimento, que é óbvio que é o carro-chefe, que é importante, que a gente utiliza, e como o Josimar comentou também da questão de ter uma carta na manga, querendo ou não, assim, a gente pode ir para a carreira de docência, que é algo que particularmente eu gosto muito, né? E então me propus a isso. E quando eu saí do mestrado, eu resolvi que eu ia abrir um escritório de contabilidade. Tá? Então, eu hoje tenho um escritório de contabilidade, já faz 2 anos e meio aqui em Sarandi. E assim, pessoal, o mestrado para mim, mas o que é que tem a ver o mestrado com o teu escritório? O que te agrega, né? O que te ajuda? Pessoal, assim, o mestrado me evoluiu de uma forma que em nenhum, como é que a gente diz hoje o pessoal que é, como é que é as pessoas, me fugiu a palavra? Enfim, quem dá palestra, o coaching, nem dos melhores coachings que eu pudesse achar ia me fazer evoluir tanto quanto o mestrado me fez evoluir. Hoje, dentro do escritório, eu consigo falar e lidar com os meus clientes de uma maneira esclarecedora. Pessoal, assim, ó, no meu escritório, em qualquer lugar, nenhum empresário paga um imposto se ele não sabe o que é. Nenhum empresário aceita o que você fala de uma forma, assim, não entendível, tá? Então, você tem que ter um poder de persuasão, você tem que conseguir conversar. Mulher falando de negócios, tá? Negócios com homens de igual para igual. Então, assim, a gente precisa ter isso. Isso foi algo que me impulsionou muito, tá? Que me possibilitou também ser hoje uma liderança, tá? Dentro da própria universidade, dentro do empreendedorismo feminino. Então, as mulheres que estão à frente de negócios, eu gosto muito de falar sobre isso também. Então, toda essa questão do mestrado, porque por muitas vezes a gente pensa, mas o que o mestrado me agrega? Eu vou ir dar aula?
sim, você pode dar aula, mas ele te agrega muito em outros sentidos, né? Em tudo isso que eu falei, da questão da liderança, da questão do conhecimento, da questão de se conhecer. Também os guris comentaram dos prazos apertados, dos artigos, e isso é unânime para todos, né? Então é assim mesmo. É por isso que eu digo hoje, quando as meninas se apertam aqui no escritório, que elas me dizem algo, se apavoram com alguma coisa, gente do céu, né? Isso não é problema. Acho que a gente pega tanto prazo apertado no mestrado que depois está tudo certo, a gente resolve qualquer parada. Então é muito nesse sentido. Quanto à minha dissertação, então, nós falamos de competitividade de mercado e custo de financiamento da dívida, tá? Eu trabalho, então, para dar assim, um pequeno exemplo do que já me aconteceu também. Teve uma negociação com alguns clientes, onde uma empresa de capital aberto adquiriu essas outras empresas por um valor razoavelmente legal. E eu fiz toda uma análise dela, da empresa que eles estavam fazendo, aquela empresa que estava comprando, que é uma SA, com todos os dados que ela tinha na Bolsa de Valores. E muitas das coisas que eu precisava buscar e que foi norte para análise, que foi chave para eles fazer negociação, eu só sabia porque eu tinha feito um mestrado. Se eu não tivesse feito um mestrado, eu não sabia metade do que eu consegui fazer de análise, tá? Mestrado também me remete muito à inovação, a ideias e a empreender. Então, eu tinha alguns colegas, assim, alguns aceitavam de boas muitas coisas, os outros tinham uma posição de rebate, que eu acho o máximo, e que me instigaram muito ao longo do mestrado, que são coisas, assim, relacionadas também muito à gestão e a empreender, né? Então, quem não quer hoje achar um negócio que seja muito lucrativo? Todo mundo quer, né? Inventar algo, descobrir algo, todo mundo quer. E o mestrado, ele te faz conversar, ele te faz interagir, ele te faz ter contato com muitas pessoas que por muitas vezes te instigam e te motivam a esse caminho. Eu também falo rápido, né? Eu sou bem acelerada mesmo. E, pessoal, eu dou aula, né? Como eu falei, dou aula aqui no CESURG. Gosto demais, é muito bom dar aula. Para mim é uma realização pessoal dar aula. Inclusive, hoje nós tínhamos uma aula de regularização de obra com a engenharia civil. Toda vez que a gente entra em sala de aula e conversa, imagina, engenharia civil não tem nada a ver com a minha área. A única coisa que eu sei de fato é regularizar as obras, né? E só que é muito gratificante, é muito legal essa troca de experiência com os alunos. Então, desde estar no ambiente acadêmico. Então, toda vez que alguém falar de mestrado para mim, eu sempre vou falar que eu faria novamente, faria tudo de novo. Foi 2 anos assim que eu cresci demais, que eu não teria conseguido talvez metade do que eu consegui hoje em termos de carreira sem ele, tá? Não foi fácil, foi um período difícil, como eu já falei. Fui bolsista, dedicação integral, o valor da bolsa não é muito alto, aquela história toda, os prazos da correria, de carro para frente e para trás, de madrugada, de noite, de manhã cedo. Então, é aqueles perrengues que todo mundo passa, né? E que, na verdade, sou grata por cada um deles e sou grata pelos professores que passaram pela minha trajetória também no mestrado. Como já falei para vocês, a gente carrega para a vida, e se um dia a gente tivesse umas carreiras de sucesso, um pouco disso é de vocês também, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Isso aí, estou à disposição para as perguntas e muito obrigada novamente. Obrigado, professora Larissa, professora Natália, parabéns, né, pela exposição. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou começar pelo público que está ouvindo a gente, que está assistindo. A professora Larissa, de Lima Trindade, que compõe também o nosso mestrado atualmente, né? Tem uma primeira pergunta, que ela está com 2 perguntas, tá? Que dicas vocês dariam agora, baseado nas experiências de vocês durante e após o mestrado, para os mestrandos e mestrandas atuais, né, realizarem a fim de melhor aproveitar a sua passagem pelo mestrado? Quais seriam essas dicas, então, para quem está começando o mestrado? O que vocês acham que é importante esses novos mestrandos observarem? Fique à vontade, não tem uma ordem nessa pergunta, aberta aos 3. Um de cada vez, claro, né? Já que eu já estava com a palavra, eu vou continuar.
Então, Larissa, o que eu sugiro e que eu deveria ter feito, talvez, tá? Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha muito norte, assim, de metodologia, de ideias, de artigos, né? Muitas ideias. E eu deveria ter focado numa área que eu gostasse mais e ter seguido algo assim que me instigasse, porque por muitas vezes a gente acaba fazendo algumas pesquisas que não são tanto do nosso agrado, por muitas vezes tem que fazer e tá tudo certo. Mas se eu pudesse ter uma linha, eu teria optado por algo meio assim padrão, que eu fosse pesquisar numa direção. Essa seria uma dica minha no mestrado. Meninos. Posso responder? Josimar fica depois, então. Eu acho que, se puder, procure pensar em algo que você queira estudar, queira pesquisar, que você goste muito. Porque se você escolher algo que você não gosta, ou seguir uma dica de alguém que vai te dizer, estuda isso, e você não está habituado com aquele tema, você tem que lembrar que você tem uma dissertação inteira para fazer naquele assunto, né? Então, eu diria que sim, né? Que procure pensar um tema que te chame a atenção e que você goste e se interesse de estudar e de pesquisar ele. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? Eu lembro que a gente tinha até uma pesquisa para ser feita, um pouco diferente do que foi feito na época. Eu acho que a gente tinha uma ideia de fazer uma pesquisa para abrir uma empresa como se fosse uma fomentadora de startups no Chapecó. Como se fosse eu não lembro agora o nome que era, mas enfim. Eu sei que depois, durante o processo, durante o contexto lá, a gente viu que não era muito interessante fazer, por uma série de questões envolvidas, e aí acabamos mudando um pouquinho, mas ficamos dentro do mesmo assunto, né? Então, eu acho que é isso, né? Focar naquilo que você tem interesse e que você tenha vontade de saber mais sobre aquilo, que isso vai te colocar numa condição de ter vontade de buscar informação, ter vontade de ler, para não ficar uma coisa muito maçante e ruim de você fazer, né? Obrigada. Josimar, alguma dica para os nossos futuros egressos? Eu acho que tentar aproveitar as discussões que ocorrem em sala de aula, muitas vezes nós, né, e até os próprios alunos, eu creio que também ficam muito preocupados somente com prazos e falando, eu tenho que fazer tal artigo, né, estou atrasado com isso ou com aquilo, e acabam não aproveitando tanto as discussões que ocorrem em sala de aula, né. Eu acho que isso é bem importante, porque você acaba tendo novos conhecimentos, né? E são coisas que você também vai poder levar para o teu dia a dia. Acho que é muito importante você saber conciliar isso, né? Ter um planejamento, principalmente na questão da dissertação. Claro que tu vai, como o Ismael e a Natália comentaram, você vai tentar ir para um local que você já tem mais familiaridade, mas nas disciplinas, muitas vezes tu tem que, né, tu vai cursar alguma coisa que tu não tem tanto afinidade, né, mas mesmo assim tem que fazer para você conseguir completar a grade. Então é muito da questão de planejamento e conversar muito aí com os professores, tentar sugar o máximo possível deles, que isso vai ser bastante importante. Legal. Já coloquei na tela ali também a questão, professora Larissa, né, com mais uma outra pergunta, né? Vocês tiveram algum arrependimento de algo não realizado durante as suas passagens pelo mestrado? Tomaram pouco chopp, pouca cerveja? Não é esse arrependimento, é outros. Lá vou eu de novo. Então, Larissa, eu teria defendido mais as minhas ideias, mas olha só, porque é exatamente esse o caminho, né? Não tem como ser inverso. Hoje eu defendo com muita clareza, sem vergonha, sem medo e sem medo de qualquer tipo de julgamento. Mas lá no começo do mestrado, não.
No começo do mestrado, não. Então, até porque a gente está ali se desenvolvendo. Então, se eu pudesse voltar atrás, é claro, é fácil falar na posição em que hoje eu já passei por tudo isso, eu já estou preparada, digamos assim, que eu já fui treinada, né, no Talibã, mais ou menos, para agora estar podendo falar, né, com propriedade, defendendo as minhas ideias. Mas eu teria mais posicionamento perante algumas discussões, algumas ideias que por vezes eu achava que não era aquilo, enfim, poderia contribuir, e eu voltava porque eu estava perante pessoas que sabiam muito mais ou que tinham um conhecimento maior, enfim, eu me sentia intimidada. Então eu defenderia mais as minhas ideias naquele momento. Eu vou aproveitar, eu já passo ali para o Ismael e para o Josimar falar sobre os arrependimentos, mas, Natália, ficou muito... pela terceira vez, tu traz um tema que eu considero muito importante, né? Tu não ter te posicionado naquele momento, né, com as tuas opiniões, tu trouxe para nós a questão do empoderamento, tu trouxe o exemplo aí, a questão da tua mãe que não sabia o que era, né? E tu trouxe também num terceiro recorte que você hoje, né, está numa posição de mulheres falando de negócios com homens de igual para igual. Isso ficou, né, as três passagens elas meio que combinam, né? É esse sentimento mesmo? Você se sente, você desenvolveu essa autoconfiança e hoje você consegue, as pessoas percebem e sentem esse teu empoderamento? Como é que foi isso? Eu não digo bem um empoderamento, mas o que acontece? Na questão de negócios, tá? E não quero entrar em méritos, enfim, né, de mercado feminino e masculino e desigualdades, enfim, acho que não é essa a questão. Mas o que eu quero me referir é que eu, Natália, talvez lá atrás eu não tivesse essa desenvoltura de falar, essa questão relacionada a negócios, a próprio poder de persuasão, conhecimento de falar de igual para igual. Por isso que eu digo que o mestrado para mim foi assim algo que me impulsionou muito, porque eu criei esse tipo de habilidade. Eu criei habilidades de fala, eu criei habilidades de comunicação, de conhecimento que eu não tenho. Eu não me pego para trás em alguma conversa, eu consigo conversar de igual para igual, eu consigo falar de negócios, até porque como eu faço contabilidade, então eu trabalho com negócios dos outros, que é muito mais complicado, né, porque eu lido com os sonhos das outras pessoas, e isso, o mestrado me capacitou muito para esse tipo de situação. Uhum. Obrigado. Voltamos então para os arrependimentos. Ismael, algum arrependimento lá de algo que vocês não realizaram durante as suas passagens aí pelo mestrado? Ismael, Josi? Olha, estou tentando pensar aqui alguma coisa de arrependimento, mas eu sinceramente não tenho nada assim para pensar, para falar sobre arrependimento. Eu só queria contribuir com o que a Natália falou do espaço de troca de ideias, né? Que esse espaço ele é um espaço muito importante, né? Para a gente poder se desenvolver como pensadores, digamos assim. O que eu penso? O que a Natália pensa? Mesmo que seja bola fora, mesmo é um espaço de desenvolvimento, né? Porque você começa a parar para pensar, pera, mas o que eu penso sobre isso, né? E a gente fala dentro do mestrado sobre muitos assuntos, em várias disciplinas, sobre coisas que você não parou para pensar antes, né? Então, questões sociais, questões que estamos envolvidos todos no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse espaço do mestrado, ele é muito importante para isso, né? Para que você se desenvolva, né? Como profissional, para falar, para conversar, para expor ideias. E claro que você se colocar de igual para igual numa situação como a Natália comentou, claro que a experiência que você tem na prática conta muito. Mas quando ela está atrelada a um mestrado, por exemplo, quando você fala que você é mestre, parece bobagem, mas as pessoas se tratam diferente. Sabe? É engraçado isso, né? Como um título tem um certo peso, né? E é engraçado isso. Mas é claro que a gente não tem que usar isso para nada negativo, né? Não somos melhor que ninguém por termos mestrado. Mas como isso é importante, né? Nos coloca numa condição de, opa, é um pensador, é um estudioso, é uma pessoa que gosta, que é para frente. Então, só para complementar o que a Natália falou. Você, algum arrependimento? Não, nenhum. Foi um dos melhores tempos aí da minha vida pessoal, profissional, foram esses 2 anos. E é mais ou menos o que a Natália e que o Ismael falaram, né? A Natália comentou de
né, que a gente acompanhava bastante as conversas, né, porque também a gente não tinha experiência, né, então o pessoal já vinha mais preparado. Eu falo assim, principalmente da minha turma, né, onde tinham mais professores já, mas assim, só de estar lá acompanhando já era assim bastante significativo. E essa questão de pensadores, de fazer o aluno pensar, foi muito importante, porque tanto na minha graduação como na minha pós, nós não éramos instigados a isso, né? É claro que tinha alguns professores que traziam algumas metodologias diferentes, mas na maioria do tempo a gente ficava escutando o professor, né? Tinha algum que outro debate, enquanto que no mestrado não, você tinha que falar, você tinha que produzir, você tinha que apresentar. Então é uma coisa que você foi aprendendo aula após aula e no final a gente se sentia já bem melhor, bem mais apto do que no início. Então foi uma experiência muito proveitosa. A professora Mara Fo, nova na casa, ela está conosco há aproximadamente uns 6 a 9 meses, né? Junto com o professor Maurício também, são os dois professores que estão há pouco tempo no mestrado, né? A professora Mara, ela também pergunta sobre as dicas, mas ela trata especificamente da questão do gerenciamento de tempo, né? Porque o aluno no mestrado tem a questão do estudo, tem família, tem lazer, tem trabalho. Como é que vocês administraram tudo isso e quais seriam, então, essas dicas, né? Como é que vocês fizeram para equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo? Pode começar, Natália. Nós vamos seguir essa ordem agora? Depois Ai. Mara, então assim, ó, infelizmente não existe uma fórmula mágica para isso aí. É complicado mesmo, e você tem que ir gerenciando. E assim, ó, o que eu deixei muito claro, e sempre deixei muito claro para minha família, nos meus relacionamentos também. No momento que eu me propus a fazer o mestrado, eu vou me dedicar ao mestrado, eu vou fazer o meu máximo para o mestrado, porque ele vai terminar, ele tem um curto período e ele vai terminar e vida que segue, né? Então eu acho que é algo nesse sentido. Assim, eu tive que pedir colaboração por muitas vezes de familiares, de relacionamentos, de amizades, você tá ausente, você não vem, você não aparece, né? E acontece. E assim, ó, para a gente conseguir algumas coisas, por muitas vezes nós precisamos abdicar de outras, né? Então a gente abre mão por um tempo, mas a boa notícia é que ele termina, tá? Chega um momento que você volta à sua vida. Eu vou inverter, então. Josi, como é que foi administrar aí o tempo? O mestrando sempre reclama para a gente, nós somos professores, não tem tempo, não dá tempo, tem que ler, tem que estudar, tem que escrever, tem que... Como é que vocês deram conta? Cara, eu lembro muito bem na primeira aula do mestrado, foi com o professor Sadi, o professor Odilon. O professor Sadi falou, a partir de agora vocês têm que focar nisso, é isso que vocês têm que levar para a vida de vocês, vai ser um período difícil, mas vocês vão passar. E, assim, eu lembro dessas palavras até hoje, porque para várias coisas da minha vida eu penso muito nisso. E ele sempre comentou, não deixem tudo para a última hora e façam pelo menos um pouco por dia. E foi assim que eu consegui entregar sempre as minhas coisas dentro dos prazos, tanto os artigos como a dissertação. Eu não deixava nada acumular, então acho que se você conseguir fazer 1 hora e meia, né, o tempo que você conseguir já por dia, já vai ser bem importante, porque se você deixa acumular, começa a desandar, porque uma coisa vem puxando a outra, é uma coisa atrás da outra, então é bem isso, é um planejamento que tem que ter, né, separar tudo isso, né, isso que a Natália falou, família, lazer, mas nesse momento o mestrado tem que ser a tua prioridade. Eu vou na mesma linha. Você precisa, em tudo na vida, você tem que dar prioridade, né? Quando você precisa dar prioridade, você tem que dar prioridade, senão você não vai fazer bem feito, né? E se você entra para um mestrado, pense em tentar fazer o melhor que você pode, né? Apesar das circunstâncias, eu tentei pensar dessa forma, né? E para mim, também, fazer o mestrado, trabalhava normal, sobrava final de semana, à noite, e algum dia, que como eu consegui me organizar, então eu pegava uma sexta-feira, né? Normalmente uma sexta-feira e um sábado, e eu procurava fazer isso que o Silmar falou, se organizar para fazer um pouco por dia,
né? E quando eu conseguia esses dias, por exemplo, eu me fechava e eu dava foco, tirava o dia, 2 dias, que também tem a questão de que se você pega e larga, para mim pelo menos, pega e larga e deixa muitos dias sem mexer, você esquece a linha de raciocínio, é difícil de escrever. Então eu procurava dar uns focos assim, peguei 3 dias, sexta, sábado, domingo, e baixava a cabeça, né? Esposa, filho, vai para casa de alguém, pro sogro, vó, pai, mãe e tal. E algumas vezes eu fiz isso, e foi bem importante, porque aí eu conseguia seguir uma linha de raciocínio e rendia bastante. Então, para mim, funcionava assim, né? Com relação às disciplinas, procurava ir atender do que precisava. Na dissertação, que era um pouco mais maçante, eu dava alguns focos mais pesados, assim, para fazer render mais. Eu fiz aqui um recorte da fala do Ismael, e eu acho que a gente começa por ele para responder, depois, né, deixar a Natália para o segundo ou terceiro, né, para quebrar um pouco, né, Natália? E foi muito legal, Ismael, que tu falou assim, ó, quando a gente acredita mais na gente mesmo do que os outros acreditam, daí a mudança começa a acontecer e os resultados aparecem. Como é que foi essa questão de você, o que você acreditou mais em você mesmo e por que virou essa chave? Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho para a gente e daí a pergunta para os dois, o Josimar e a Natália, se também tiveram esse sentimento, né, de confiar mais em vocês mesmos do que os outros acreditavam e a mudança que ocorreu a partir daí. É que cortou para mim aqui a internet, você pediu para mim, né? Tu falou assim, ó, quando a gente acredita mais na gente mesmo do que os outros acreditam, daí a mudança começa a acontecer e os resultados aparecem. Eu achei fantástico essa tua colocação. Como é que foi essa virada de chave? Bacana você perguntar isso, porque aí, falando assim, bem particular, que é de cada um isso, e isso às vezes até amedronta as pessoas. Você, porque eu sou mulher, né, no caso da Natália, tem esse problema. Porque eu sou mais novo, eu enfrentei isso quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu tinha 23 anos, era um piada e bosta, como se chama, né? Então, como é que você vai conversar com um empresário que tinha uma empresa lá há 30 anos e você vai, mas o que o universitário veio fazer aqui, né? Além de tudo, eu era novo, eu sou baixinho, não tenho 1,70 m, então, como se eu vou pensar um cara que é gordo, um cara que, sabe? Então, você tem alguns, ou o cara é de uma raça diferente, que sofre um preconceito. O mercado está cheio dessas situações em que as pessoas sofrem com questões emocionais, psicológicas, e que, às vezes, passam a vida inteira e não conseguem resolver, né? Grandes talentos que são muito bons e que são bloqueados por situações como essa, sabe? Então, eu procurei sempre colocar o que, assim, o que minha bandeira foi conhecimento. Tanto é que eu fiz tanta coisa, como o Sadi falou aí, do que eu fiz até hoje em termos de estudo. Porque eu via que se eu tivesse conhecimento, se eu soubesse falar aquilo que eu estava fazendo, e se eu tivesse comprovado aquilo estudando e fazendo, não tinha como, não era a situação, né, da pessoa que iria me impedir de crescer. Então, para mim, foi isso, sabe? Eu consegui me sentir seguro com aquilo que eu estava fazendo e falando, a partir daquilo que eu estudei, que eu comprovei, que eu fiz e que eu testei, que funcionou e que está dando certo, sabe? E aí vem vindo essa confiança. Porque o que mais se vê também são esses desafios que se encontram pelas pessoas que não se confiam, mas também, por outro lado, tem muitas pessoas que vendem a ideia de que conhecem muito e na prática não conhecem. E aí sofrem um outro problema, né? Então, acho que é meio que um meio termo. Você precisa buscar o conhecimento, né? Isso tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, tem que ser gostoso. Você não tem que ver isso como uma coisa difícil. Fazer o mestrado é difícil, fazer a dissertação é difícil, fazer o tema da disciplina é difícil. Não, tem que ser bom, você tem que querer, você tem que sentar a bunda na cadeira, né? Horas aí, com vontade. Isso, de repente, vai demorar um tempo para chegar, vai demorar um tempo para se realizar, mas você está no processo. Então, é isso que eu digo. As pessoas também, hoje em dia, são muito imediatistas, né? Para pensar, todos nós que estamos aqui, o quanto a gente batalhou, né? Como a Natália falou, nossa, e pegar um ônibus e ir e abrir mão de muita coisa para conseguir conquistar coisas boas na vida, né? Então, é isso. Né? Então, a frase dos italianos dizem que não tem salame pendurado em lugar nenhum, né?
Você tem que fazer o salame. Então, é isso. Tem que... Então, resumindo para o professor Givanildo, isso para mim foi uma série de questões que foram aflorando, sabe? Amadurecimento pessoal, profissional, e que chegou no momento que lá no mestrado culminou muito nisso, assim, né? E eu acho que é um processo que cada um tem que buscar. Para a gente encerrar, que você teve também essa virada de chave que o Ismael está comentando, ele trouxe, né, de você acreditar mais em você mesmo do que os outros. Com certeza, professor Givanildo. Acho que esse é um dos principais pontos, né? Você acreditar no teu potencial e deixar um pouquinho de lado o que os outros pensam. E esse é um dos principais pontos, eu acho que fazem você querer desistir, pensar no que a outra pessoa deve estar pensando a respeito disso. Ele não é capaz de fazer um mestrado, por que ele vai fazer? Ele não tem condições de ser um professor, né? Sendo que muitas vezes nem é esse o teu real objetivo dentro do mestrado, mas sim um desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional. Então, acho que enfrentar esses seus demônios internos é um dos principais problemas que tu tem, né? Ainda mais quando chega sem experiência nenhuma no mestrado, vê outras pessoas falando e você só ouvindo, cabisbaixo. Mas é um processo e isso só vem a melhorar com o andar do tempo, e você vê também que você pode fazer as coisas, que você tem força para conseguir terminar o mestrado, nesse caso, e conseguir alcançar os seus objetivos. Natália, para fechar, Natália, como é que foi essa virada de chave de acreditar mais em ti mesmo, especialmente pela questão de gênero, né? Eu reforço isso porque, assim, eu venho de uma região em que eu não percebo diferença de gênero, Natália, entende? Eu venho lá, né, eu sou de Blumenau, né? A minha mãe, desde os 25 anos de idade, ela tem carro, ela tem emprego, ela é casada com meu pai já há 40 e poucos anos, e sempre teve independência, sempre isso muito natural da minha família, na região, sabe? Mas esse empoderamento, né? E a gente aqui, eu senti muito aqui na região, o termo é machismo, o termo é esse mesmo, não tem outro termo bonito, não. É muito forte essa questão, né, aqui na região, né? E tu trouxe essa questão, né, de muito, você falou nessa frase, né, de mulher, né, falando de negócios com homens de igual para igual, né? E teve essa virada de chave também na questão o Ismael traz, né, de acreditar mais na gente mesmo do que os outros acreditam. Sem sombra de dúvidas, né, professor Givanildo, o que acontece? Infelizmente, a gente ainda observa algumas situações, sabe? E por muitas vezes ela é mascarada, assim, dá prioridades, enfim, tá? A gente infelizmente ainda vê. Eu não posso reclamar, porque a minha, bem como falei para vocês, a minha clientela, ela 80% é uma clientela masculina, e eu consigo falar de negócios, eu consigo falar de gestão, só que eu só consigo isso, pessoal, porque eu tenho conhecimento, porque eu consigo falar com propriedade, porque eu acreditei de fato no que eu era capaz, assim, aí a gente não sabe tudo, então a gente busca informação a todo tempo. Na minha área as coisas se modificam com uma velocidade muito grande, então legislação, formas, é muita coisa, mas é só através do conhecimento. A gente consegue se sobrepor se você tiver conhecimento, se você tiver argumentos e se você acreditar de fato em si. Pessoal, assim, por muitas vezes a gente entra em reuniões falando com pessoas que têm empresas, que são empresas grandes e que estamos falando em valores altíssimos, e você precisa conversar, e no caso, eu sou contadora, eu assino movimentações de empresas, então é uma responsabilidade muito grande para mim também. Então, o conhecimento na minha área
estou falando de contabilidade, é sem sombra de dúvidas algo assim que indispensável. E além do conhecimento, o que a gente vê? A gente vê muitos profissionais que até detêm esse conhecimento, mas ele não consegue passar, ou não consegue passar uma credibilidade, ou não tem um poder de comunicação que de fato atraia o cliente, ou que de fato faça com que o cliente confie e acredite em ti. Né? Então, eu acho que existe toda essa questão também de postura relacionada a isso. Mas o acreditar em si é importante em qualquer lugar, em qualquer fase, seja profissional, seja pessoal, seja, né? E o mestrado com certeza nos possibilita e nos impulsiona, né, para essa habilidade. Legal. Parabéns, Natália, obrigado, né? Parabéns, Ismael, Josimar, muito obrigado, né? E agradecer em especial ao professor Sadi aí pela idealização desse Vivências Empresariais e principalmente pela oportunidade de estar sempre participando aí com os amigos, né? Professor Sadi, por gentileza, nos brinde aí com o nosso encerramento. Okay, obrigado, professor Givanildo, pela condição. Só retomar aqui, né, a professora Cleonice havia cumprimentado o Ismael pela trajetória, também cumprimentado o Jossi, né, dizendo que é muito bom trabalhar com ele, que você é um excelente profissional, então resgatar aqui, né, mas nós temos também os cumprimentos e as parabenizações do professor Maurício, do professor Christian, do professor Rodrigo, que também nos acompanha, a professora Amara, a professora Larissa, né, então agradecer também a todos os professores, o professor Rodrigo também fez um comentário, né? Então, agradecer a todos os professores que estiveram aqui com a gente também, que têm disponibilidade, têm agenda, a gente sabe que não é muito fácil a gente compatibilizar as agendas de todo mundo, né? Mas que bom que os professores puderam estar aqui com a gente. Agradecer ao professor Givanildo por dividir aqui o projeto, né? E de modo bastante especial, o agradecimento ao Ismael, a Josimar, a Natália, foi muito bom revê-los ainda aqui de forma online, dizer da satisfação que nós temos, né, de ter contato com vocês aqui no nosso programa e da alegria que a gente fica quando nós ouvimos, né, os depoimentos de vocês e com tamanha satisfação que vocês têm, né, por ter compartilhado esse tempo com a gente, ter escolhido, né, o mestrado da UniChapecó para a titulação de vocês. Então, isso nos enche de orgulho e a gente fica mais animado em seguir em frente, né, e poder também avaliar aquelas coisas que dão certo, eventualmente aquelas coisas que precisam melhorar, né. Então, esses depoimentos agora também, né, professor Givanildo, a partir dessa edição a gente está utilizando aqui a plataforma do YouTube, que fica mais fácil também da gente compartilhar com outras pessoas, e que vai ficar registrado, né, que a gente pode, quando alguém que está em dúvida em fazer o mestrado, poder ofertar esse depoimento e ver o que vocês que passaram por esse caminho podem contribuir, né. A Ana Cláudia, que é a nossa mestranda também, né, está agradecendo aqui pelo compartilhamento. Enfim, agradecer a todos que contribuíram para que o evento pudesse ser realizado, que nos acompanharam, né, e que possam eventualmente depois assistir a gravação, tá bem? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima edição. Obrigado, professor Givanildo. Um abraço a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal.